texto muito conhecido, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Que diz assim no verso 40. Olha o que diz. Primeiro livro de Reis 18, a partir do verso 40. Olha o que a palavra nos diz. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar à espada. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Querisson e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá, come, bebe, pois já ouço um ruído. Em algumas traduções vai dizer: já ouço um barulho de uma abundante chuva. Verso 42. Então Acabe foi, comeu e bebeu, mas Elias subiu até o alto do Carmelo e ali dobrou-se até o chão e pôs o seu rosto entre os seus joelhos no pó e orou. Irmãos, como eu havia dito, a palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus ela é tremenda. Nós estamos diante de um fato aqui, onde Deus levanta um profeta chamado Elias. Um profeta que conhecia Deus na íntegra. Um profeta que estava no lugar certo, no momento certo. Um profeta que não havia se dobrado ao Deus da época que era Baal, ao Deus da moda, ao Deus que estava em evidência na época, que era o Deus Baal. Elias, ele era um homem verdadeiramente destemido. Um homem a qual ele adorava a Deus não só com palavras. Elias, ele adorava a Deus com as suas atitudes. Ele adorava a Deus de todo o seu coração. Sabedor nós que aqui está escrito, Deus, ele levanta Elias e através da unção do Espírito sobre a vida de Elias, Deus arrebenta com todos aqueles profetas. Elias faz um altar. Mas antes de Elias fazer esse altar, se você for ler um pouquinho antes, ali tinha 450 profetas de Baal, e se não me falha a memória, mais 400 dos post-ídolos. Resumindo na obra, 850 profetas de um Deus a qual não era o nosso Deus. Preste bem atenção no que nós vamos falar aqui. Elias desafia aqueles homens. Diz, prepare um altar e temos aqui 2 novilhos. Esses 2 novilhos, vocês vão oferecer um ao Deus de vocês e eu vou oferecer outro ao Deus ao qual eu sirvo. E o Deus que responder com fogo, esse será o Deus que todo Israel vai adorar para sempre. E eles toparam porque eles estavam tão convictos que o Deus a qual ele servia era um verdadeiro Deus. Só que não era. Não era. Antes de acontecer isso tudo, esse episódio todo, Elias, próximo ao rio, ele recebe uma palavra, ele recebe uma revelação do Espírito. Entenda bem, ele recebe uma palavra, uma revelação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e aí ele abre a sua boca e profetiza. Olha o que ele diz. Ei, segundo a minha palavra, Elias dizendo, segundo a minha palavra, não haverá chuva em Israel. Ele libera uma palavra para que todo Israel passasse por um caos, porque a chuva na época era aonde a agricultura, aonde a economia girava. Será que você está entendendo nos dias de hoje? A chuva na época era o que fazia a economia girar.
Só que Elias libera uma palavra contra isso. A palavra que Elias libera é dizendo o seguinte: segundo a minha palavra, não haverá chuva. Elias, ele vai de encontro toda Israel. Se pararmos para analisar, eu estou falando aqui para líderes, pessoas que, graças a Deus, têm um entendimento da palavra, mas o Espírito Santo vai corroborar conosco nessa hora. Elias, quando ele libera essa palavra, não é que Elias estava contra a nação de Israel, muito pelo contrário. Aquele momento de caos, Elias se levanta, se posiciona como um profeta do Senhor. Para quê? Para declarar, para trazer uma exatidão naquela cidade de quem era que o povo tinha que adorar. Elias, ele foi um divisor de águas naquela época. Ele foi um divisor de quem adorava o Deus verdadeiro e de quem adorava um Deus que não era o Deus verdadeiro. Ele se posiciona e libera uma palavra. Eu estava mais cedo tomando banho e ali adorando ao Senhor, e o Senhor trouxe algo à minha mente. Em todo tempo de crise, Deus sempre vai levantar um profeta com uma voz profética que vai abençoar ou vai libertar um povo. Em tempos de crise, Deus sempre vai levantar um profeta com uma voz profética que vai abençoar e libertar o povo. Hoje nós estamos vivendo um tempo a qual a economia da nossa época está totalmente abalada, não só a economia do Brasil, mas a economia mundial. Mas só que essa é uma grande oportunidade para que os profetas se levantem para profetizar ao Senhor segundo a nação a qual nós vivemos. Elias disse: segundo a minha palavra, não haverá chuva. Ele também passou pelo momento de sequidão. Ele também passou pela prova da sequidão. Só que, pastorzão, opa, entrou aí, pastor Carlos Eduardo, meu mano, meu discipulador abençoado. Aleluia. Então, Elias, ele libera uma palavra no tempo de crise, mas ele também passou pela crise. Elias, passando pela crise, também passou pela sequidão. Só que no momento de crise, uma voz profética se levanta. No momento de crise, aí na sua casa, qual o tipo de voz que tem se levantado? Qual é a voz que você tem ouvido e a voz que você tem obedecido no momento de crise dentro da sua casa? Existem muitas vozes que vêm no momento de crise. Uma das vozes é a voz da incredulidade, a voz da falta de fé, a voz que não é a voz do Espírito Santo, que não é a voz do marido ou da esposa, mas é a voz das pessoas que não compactuam com a mesma fé que você. E a primeira coisa quando você diz: não, eu vou lutar, eu vou começar algo, eu vou fazer, a primeira coisa que diz, que a voz vem ao seu encontro, ela diz o seguinte: será ele? Será que ele? Não, eu que sou eu, não consegui. Olha a voz contrária. E muitas das vezes nós, com o coração aberto, com o coração empolgado, porque nós estamos crendo que nós recebemos uma palavra profética, nós estamos crendo na voz profética que está em nós, que aquilo vai acontecer, mas quando ouvimos uma voz que não é a voz do Senhor, essa voz acaba embargando aquela obra que iniciou. Pastor Bira, explica melhor. Beleza. Quem são as pessoas que você tem ouvido conselhos? Quais são os tipos de pessoas que têm aconselhado a sua vida sentimental? Pastor Orlando, a paz, meu amigão. Claudemir Lindão, paz, pastorzão. Quais são as vozes que você tem ouvido? Será que a voz que tem liberado, ecoado nos seus ouvidos, é aquela voz daquela mulher que já está no terceiro casamento, no quarto, no quinto casamento e está aconselhando o seu casamento?
Ou aquele pastor que nunca chegou a lugar nenhum, que nunca liderou ninguém, que nunca fez nada para Deus, está ali te aconselhando? Será que ele tem uma história com Deus? Como é que é a história dele com Deus? Será que ele tem autoridade para estar liberando uma palavra sobre a sua vida financeira? São vários tipos de vozes que vêm ao nosso encontro. Ei, líder, qualquer dúvida, vá até o seu pastor. Ei, líder, qualquer dúvida, busque dentro da sua liderança, do seu mentor, do seu discipulador. O meu está aqui assistindo agora. Vá até ele. Recorra até pessoas que compactuam da mesma visão a qual você compactua. Quando Elias disse, não haverá chuva, ele foi uma voz profética, que liberou sobre a nação de Israel. Ele foi uma voz profética que ecoou sobre a nação de Israel. Aproximadamente 3 anos e meio não caiu chuva. E ali foi uma oportunidade para quê? Para que a nação de Israel pudesse verdadeiramente se voltar para Deus. Chegando ao episódio aqui do Monte Carmelo, Elias está no Monte Carmelo. 450 profetas de Baal, mais 400 do poste ídolo, e ali está quem? Só Elias. Ei, pegue um novilho, ofereça ao seu Deus. Vá lá, pode ir primeiro. E ali eles cortaram, fizeram, aconteceram, levantaram o altar, e nada acontecia, e eles começavam a clamar, a gritar, alguns rasgavam o seu corpo, se flagelava todo, e aí Elias dizia assim, zombando deles, dizia, grita mais alto, de repente, quem sabe, ele é Deus, ele pode estar em alguma outra causa, em alguma outra situação. E nada. Mas quando chegou o tempo determinado, aquela voz profética, ele decidiu a romper o sobrenatural. Eu quero dizer algo para você nessa hora. Não adianta ser só uma voz profética. Você tem que ser uma voz profética para romper com o sobrenatural. Como eu faço isso, pastor? Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de entrega na presença do Senhor. Irmãos, pasmem vocês ou não, mas existem pastores que, devido à correria do dia a dia, não tem mais tempo para orar. Não tem mais tempo para ler a Bíblia. Não tem mais tempo para discipular. Não tem mais tempo de assistir alguém, porque as atividades estão tantas que eles não estão priorizando o que é verdadeiramente o reino de Deus. O reino de Deus, a Bíblia diz, é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Mas o reino de Deus, ele é algo que muda primeiro dentro de nós. Uma vida em santidade, uma vida em retidão. E aí eu quero dizer, quando Elias, ele está dizendo isso, zombando dali dos profetas ali, ele está dizendo com convicção, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia a voz que ele tinha em Deus. Irmãos, pastores, líderes, queridos, qual é a voz que você tem em Deus? Será que a sua voz tem ecoado nos ouvidos de Deus? Será que quando você abre a boca e libera uma voz profética, será que essa voz profética, ela chega no sobrenatural de Deus e Deus ouve aquela voz profética e atende? Elias disse, segundo a minha palavra, não haverá chuva. Elias libera essa palavra, Deus assina embaixo, não houve chuva. Só houve chuva depois que Elias chega nesse momento. A Bíblia diz que, como nós vemos aqui, ele chega no monte, espera os profetas de Baal fazer o seu sacrifício e nada aconteceu. E aí, quando chega no momento certo, ele fala, parem, chega,
basta. Olha a voz profética. Para, chega, basta. Agora eu vou invocar o meu Deus. A Bíblia diz que ele pegou 12 pedras e levantou num altar. Aquelas 12 pedras representando ali as 12 tribos. Aquelas 12 pedras representando futuramente os 12 discípulos. Aqueles 12 que iam inflamar todo mundo através do Evangelho de Cristo Jesus. Já apontava para isso. E ele pega aquelas 12 pedras e levanta no altar. A Bíblia diz que ele pega o animal, coloca ele do jeitinho organizado sobre o altar. E ele vai além. Ele faz um rego ao redor do altar. Segundo alguns estudiosos, era mais ou menos de 1,5 palmos aquele rego. Em outras palavras, trazendo para nós, ele fez uma vala de 1,5 palmo de largura. E olha o que Elias fez. Mandou trazer água para jogar naquele rio. Não uma, nem duas, mas 3 vezes. 3 vezes ele manda as pessoas trazer aquilo que estava em escassez. Aquilo que praticamente era ouro. Aquilo ali representa não só a água, mas aquilo ali representa uma oferta de sacrifício do povo. Elias não queria que o milagre, ele não queria ali ser usado sozinho. Ele queria que o povo também contribuísse para que toda Israel fosse abençoada. A Bíblia, como nós lemos, diz que quando ele molha todo o sacrifício, molha tudo ali, o chão recebe aquela água. O chão recebe aquela oferta. A Bíblia diz que Elias ora ao Senhor. Ah, queridos, quando Elias levanta a voz, que era uma voz de quem era íntimo, Elias levanta a voz aos céus e ora ao Senhor. A Bíblia vai dizer aqui que caiu fogo dos céus. Consumiu todo o altar. Lambeu tudo. Pedra, sacrifício, a água por ali, naquele buraco, naquela vala. Consumiu tudo. Sabe por quê? Porque se levantou uma voz profética. Ei, querido, você é uma voz profética aí dentro da sua casa. Como é que está aí a sua casa? A sua parentela, os seus familiares? Se levante como voz profética. Abra a sua boca e libere a palavra profética. Busque ao Senhor em oração. Entre no sobrenatural. Clame ao Senhor, porque todos aqueles profetas de Baal que estavam à volta, eles não imaginavam que Deus ia responder Elias. Sabe por quê? Porque eles olhavam Elias como um perturbador. Será que você é um perturbador? No sentido de proclamar a palavra, no sentido de pregar a verdade, de falar a verdade, de ministrar a verdade, de denunciar o pecado. Como é que as pessoas têm olhado, visto você? Ah, mas pastor, eu sou novo na fé. Ah, mas pastor, eu comecei agora na igreja. Você é crente em Jesus Cristo? Você entregou a sua vida para Jesus? Então, seja um perturbador de Israel. Abra sua boca e profetiza. Profetiza no caos. Deus, Ele vai usar a sua vida, querido, querida. Ele vai usar a sua vida, sabe para quê? Para abençoar a sua casa, para abençoar a sua nação. E todos saberão que há Deus em Israel. Todos saberão que há Deus em Israel.